hoje, dia de mais recebidos do canal Fator X, Wolverine 25, 26 e 27, mais um review tríplice aqui. E aqui tem uma revista que tem referência que eu trouxe também. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Wolverine de 25 a 27. Mais um review tríplice, mais um review de recebidos. Essas revistas todas fazem parte do lote de revistas enviadas pela Karen, nossa inscrita e amiga aqui do canal. Aqui a gente tem um aprofundamento da Guerra do Dente Sabre, que eu gostei pra caramba. A primeira edição eu falei, não, tem umas coisas muito convenientes, tem um Dente Sabre metamorfo. Aqui melhorou, tá? Não é um clássico, não é assim uma história espetacular. Mas, gente, a revista do Wolverine vai acabar. E acabar com um confronto entre Dente Sabre e Wolverine, e com um exército de Dente Sabre, é tudo de bom, gente. É o que a gente precisava aqui, é o que o Benjamin Percy ensaiou, mas só fez com a ajuda do Victor Lavalle. Então aqui eu vou falar dessas 3 edições, que não inclui só isso, tá? Elas têm também a revista mensal do Cable, elas têm também até o número 4, a participação do Wolverine na Caçada Sangrenta, minissérie que já está concluída. Além disso, a gente tem aqui algumas histórias curtas. Essas são mais para encher linguiça, né? Tem uma história curta do Wolverine com Deadpool, que são pedacinhos aí da revista do Incredible Hulk, e da revista do Capitão América. Falei uma em inglês, outra em português, mas tá tudo certo. E nós temos histórias de Marvel Voices. Histórias, pelo menos uma, que eu gostei pra caramba. A outra eu também achei legal, viu? Eu acho que elas mereciam estar no especial. Vozes da Marvel Orgulho, que a Panini lançou. Também acho que ele deveria ser mais barato e mais acessível, se a gente quer falar de diversidade. E mostrar para as pessoas com uma importante visibilidade, a revista também tinha que ser acessível, né? Mas só dessas histórias estarem sendo publicadas eu tô gostando pra caramba. Então hoje eu vou fazer o review dessas 3 edições. Já dei uma ideia geral do que eu acho delas aqui, né? Vocês viram que eu gostei. E quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu não tô gostando muito da revista Wolverine já faz um tempo. Depois eu falo um pouquinho com spoilers, para você conseguir entender o que está acontecendo aqui e as ramificações lá na revista dos X-Men. Porque na revista dos X-Men eu tô fazendo de 1 em 1. Apesar de estar fazendo atrasado, porque eu estou dependendo de receber dos inscritos, não estou conseguindo comprar mesmo. E lá eu faço review sem spoilers e resumo completo de cada edição. Eu não tenho feito isso por enquanto, porque os números 78 e 79 de X-Men, que também foram recebidos, né? O 78 eu recebi da Karen, junto, parte desse lote aqui, e o 79 do Rafael, ambos inscritos e amigos aqui do canal. Já foram vídeos que deram trabalho para fazer, né? Para eu fazer nesses detalhes, para fazer o resumo, pegar as imagens, tudo mais. E talvez por estarem atrasados, mas que tiveram poucos views, né? Então vamos ver se X-Men agora na reta final também não vou começar a fazer mais revistas em cada vídeo e contando menos aí para gastar menos tempo e produzir mais os vídeos que vocês gostam. Mesmo assim, queria deixar o recado de sempre, viu, gente? Que eu vou entrar agora no review e no resumo, né? No review e na parte com spoilers, para ser mais honesto, porque não é bem um resumo. Mas antes queria lembrar vocês que eu aceito doações via Pix, aceito envio de revistas, meu contato está aqui na descrição, né? São 2 números de celular, um é a chave Pix e o outro é para contato, eles são diferentes. Agora, além dos links, né? Se você gostar dessas 3 revistas, do meu review aqui, decidir adquiri-las, tem os links da Amazon aqui embaixo, tem link da Amazon de outras revistas dos Mutantes, tudo que é lançamento, tudo que é revista mensal, tudo que está à disposição na Amazon eu ponho aqui. Tem link genérico da Panini, que também dá comissão para o canal, você clica nele, pesquisa ali, né, procura na lista que aparece as revistas que você deseja, ou pesquisa mesmo, que o que você comprar ali dá comissão para o canal. Na Amazon também, apesar de ter link das próprias revistas, e no final tem até 2 links, né, um que direciona você para tudo que é de X-Men e outro que direciona você para tudo que é do Wolverine. Mas mesmo que você entre no link específico, no link da revista, abriu uma aba com o meu link, pesquisou o que você comprar ali, com aquela aba que você abriu com o meu link, dá comissão para o canal e essa comissão ajuda pra caramba. Você também pode ser membro, e sendo membro você paga um pouquinho por mês e assiste nossos vídeos antecipadamente. E ainda, esse mês, tem a opção de você contribuir com a minha lista de aniversário, né? Dia 28, vou fazer 43 anos. Todos os anos, alguns inscritos entram em contato, quando eu comento, perguntam se eu quero alguma coisa. Hoje eu fiz uma lista de aniversário. Hoje não, né? Esse mês eu fiz uma lista de aniversário. Você pode acessar pelo link que está identificado aqui como lista. O que você comprar lá
segundo a Amazon, né, que eu ainda não testei antes disso, mas segundo a Amazon, o que você comprar lá vem direto para mim, no meu endereço que eu credenciei lá. Se alguém tentar comprar a mesma revista que você comprou, desde que você tenha procurado nessa lista que está aqui, você é avisado que a pessoa comprou, então aí você não compra ela. E aqui tem revista de tudo quanto é valor. Tem coisa de R$19,90, tem coisa mais cara, e qualquer contribuição vai ajudar demais. Na lista tá só coisa dos mutantes, só coisa que eu gostaria que virasse vídeo aqui no canal. Beleza? Então vamos lá para a primeira parte do vídeo, o review sem spoilers de X-Men não, opa, de Wolverine 25, 26 e 27 da Panini. Então, gente, começando aqui pelo número 25, ele inclui Wolverine, volume de 2020, números 43 e 44, que são a Guerra do Dente de Sabre, tá? Que tá bem legal, inclusive melhora pra caramba nessas duas edições aqui. Nós temos Cable, de 2024, no volume do Cable que estreou ano passado, que está no meio da Queda do X, números 1 e 2, e uma história curta de Marvel Voices 2023, número 1. Aqui no caso da revista do Wolverine, eu já falei, a Guerra do Sabre, que eu estou gostando bastante. O título do Cable, que ocupa aí quase metade da revista, está escrito pelo Fábio Nicieza. É um título um pouco mais fraquinho, tem um plot que já foi usado algumas vezes, que é o fato do Cable, como ele veio do futuro, ele saber o que está prestes a acontecer. E por saber o que está prestes a acontecer, porque ele tem esse conhecimento, ele decide intervir. Acontece que, se você acompanha os vídeos do canal, esse também foi o motivo, esse também foi o plot dele e do Bishop juntos enfrentarem os Filhos da Câmara, porque ele já sabia que isso ia acontecer, já sabia como lidar, inclusive já estava preparado para isso. E aqui não é muito diferente. A diferença é o parceiro dele, que aqui o parceiro dele vai ser o Cable jovem, que a gente já conheceu antes dessa fase de Krakoa e que estava em Krakoa, chegou a ter uma revista mensal durante a fase de Krakoa, depois partiu para o futuro para dar lugar à sua versão mais velha. Mas é uma história, apesar de ter o plot meio repetido, meio batido, que faz bastante referência a outras histórias do Cable que a gente já leu, traz personagens de volta e remete, tudo bem que remete mais na próxima edição que eu vou falar aqui daqui a pouco, a X-Men Lendas 3. Porque aqui também tem uma história do Fábio Nicieza, onde ele revisita a Útero Negro, né? Não só ela, tá? Mas vários geneticistas e o próprio Senhor Sinistro. E aqui esses geneticistas chegam a uma conclusão. E essa conclusão também é parte da ameaça. Na verdade, é a principal ameaça da história do Cable. Né? Então a história do Cable toda deriva daqui. O Fábio Nicieza ressuscitou o seu plot. Eu gostei porque eu tinha lido essa, tinha gostado inclusive dessa história, muita gente não gostou, eu gostei. Então, eu particularmente acho que vale a pena. Todas as revistas saem com histórias, com pequenos pedaços do cânone do Dente Sabre também, tá? Porque o Dente Sabre está fazendo aniversário, só que eu estou mostrando a revista errada. Vamos lá, o Dente Sabre está fazendo aniversário, tá? E também tem umas informações, uns desenhos, né, dele com tal uniforme. Eu gostei, né? Não se compra a revista por isso, mas eu gostei. A história de Marvel Voices daqui não é minha favorita, mas é bem legal, que é sobre o casal Mysticina, tá? Então foi uma historinha. Eu acho que ela tinha que ter seu lugar lá em Marvel, Vozes da Marvel Orgulho, que a Panini lançou uma edição especial. Mas eu gostei de ter saído aqui também, tá? Ainda mais porque Vozes da Marvel Orgulho não é tão acessível quanto a mensal, que também não é tão acessível a R$ 31,90, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. O número 26, aqui tem Wolverine 2020 45 e 46, Wolverine Blood Hunt número 1, né? O Wolverine da Caçada Sangrenta, tá indo o Wolverine da Caçada Sangrenta, que é uma minissérie, vai continuar no número 27 e vai continuar adiante também. Cable número 3, continuando a trama que a gente viu aqui nesse número, e duas histórias curtas de Marvel Voices X-Men número 1. Aqui está a minha história favorita de Marvel Voices, que também acho, né, puxa vida, tinha que estar na edição especial dedicada a isso, mas é uma história bem legal, que mostra o Solen e o Korvac, o Incontrolável, com visões diferentes de como é ser um mutante LGBTQIA+, em Araco. O Korvac achou que isso não fazia diferença e o Solen falou, não faz diferença, deixa eu te contar a minha história. E eu achei isso bem legal, assim, bem realista, né? Mostrando que Araco nunca foi um paraíso mutante, tá? Mas mostrando que mesmo assim não era fácil em Araco também, os preconceitos seguem existindo. Não que eles sejam naturais, né? Eles são sociais,
mas nós temos que lutar para transformá-los. E o Solin deixa isso bem claro na história. Eu gostei da Caçada Sangrenta do Wolverine, tá? Não é assim... Peraí que isso aqui é um spoiler, que é um inimigo do Wolverine, mas... O Wolverine está sendo caçado pelos vampiros, né? Quem está lendo Caçada Sangrenta sabe que os vampiros usaram os seres da Marvel com superpoderes, sejam eles mutantes ou não, que controlam a Dark Force, a energia sombria, para criar um eclipse eterno, né? Envolver a Terra numa redoma e permitir que os vampiros saiam de dia e de noite. E o Wolverine, que enfrentou vampiros no começo da sua revista mensal, e depois o Benjamin Percy simplesmente abandonou esse plot, é um dos principais alvos da Caçada Sangrenta. E eu acho que isso é legal, isso faz sentido. Ele vai recorrer a uma aliada que ele fez no comecinho do título dele, que é a Guarda Sombria, tá? E eu gostei da história. Quando vai revelar quem é o vilão, eu me decepcionei um pouco, tá? Parece que aqui não é do Benjamin Percy, apesar de voltar aos plots do Benjamin Percy, mas parece que repete uma coisa que ele faz direto, que é sempre voltar aos mesmos personagens em vez de introduzir alguma coisa nova, né? Quer dizer, são vampiros, um monte de coisa legal, e aí ele foi e colocou um cara que a gente viu pra caramba na revista mensal do Wolverine. Mesmo assim, eu acho a mesma coisa dos dois números, tá, gente? Só a Guerra do Dente Sabre já vale comprar a edição, tá? Infelizmente, nos 3 que eu recebi, não concluiu a Guerra do Dente Sabre, eu quero ver o final dela, mas tá bem legal. Wolverine 27, vamos lá, com Wolverine 2020 número 47, Wolverine Blood Hunt números 2 e 3, que ainda não é a conclusão da participação do Wolverine na Caçada Sangrenta, uma história curta, aí aqui tem os 2 encontros, quer dizer, um encontro só do Wolverine com o Deadpool, que parece que saíram pequenos pedaços dele na revista do Hulk, depois na revista do Capitão América. Como continua, provavelmente a gente vai ver isso em mais outras revistas de outros super-heróis, tá? O destaque continua sendo a Caçada Sangrenta. A Guerra do Dente Sabre, a história mais importante para mim, mais legal, é a da Guerra do Dente Sabre. Com desdobramentos cada vez mais difíceis de resolver, só que eu não vou mostrar os desdobramentos aqui para não dar spoiler. Vou contar isso na parte com spoilers da revista, tá? A Caçada Sangrenta, eu continuo gostando pra caramba do Wolverine com a Guarda Sombria, mas a revelação de quem é o inimigo que está associado aos vampiros me desanimou um pouco. Pior que tá difícil de mostrar a revista sem mostrar o inimigo, tá? E é concentrado nele, essa história, né? Concentrado agora no Wolverine levando o troco ao cara. É claro, vai aparecer outra inimiga ainda por trás que está manipulando, né? Essa assim mais ligada ao cânone dos vampiros, a própria Caçada Sangrenta e tal, mas ainda assim achei meio paia envolver esse personagem. Aqui, se tratando de Cable, a parte que é do Cable da revista, a gente vai ter, deixa eu achar o Cable aqui, mas o que a gente vai ter? A conclusão do título do Cable, né? Na verdade é meio que uma minissérie. De novo voltou, na verdade na edição passada já revelou personagens de outras revistas, inclusive da série mensal do Gambit, lá do começo, lá do final dos anos 90, tá? Nessa edição e na edição anterior, né, nos números 3 de Cable, que está aqui, e no número 4 que eles remetem aí definitivamente X-Men Lendas e o plot que o Fábio Nicias estabeleceu aqui. Tá? Como eu falei, é uma história divertidinha, um plot reaproveitado, mas uma história legal. Mesma coisa, as 3 revistas, gente. O que vale a pena aqui, Guerra do Dente Sabre. Depois disso, Blood Hunt. Depois disso, Cable. E a exceção às histórias curtas, tem uma de Marvel Voice, a do Solin, que está aqui no número 26. É muito boa, é acima da média, na minha opinião. Beleza? Recomendo as 3. Link da Amazon aqui na descrição. E agora eu vou falar com spoilers delas, revelar quem é esse inimigo secreto do Blood Hunt, falar um pouco mais da Caçada do Dente Sabre, da Guerra do Dente Sabre, toda hora eu quero misturar as 2 sagas, explicar o plot, tá? Para quem acompanha só por aqui. Então, se você não quer spoilers, essa é a hora da gente se despedir, beleza? Abração, e para você que fica, vamos lá. Gente, eu vou falar fora de ordem, tá? Vou falar da mais importante para menos importante, ou melhor, ao contrário, da menos importante para mais importante. Então vamos começar com o Cable, beleza? O Cable sabe que está vindo a neocracia. Ele reconhece por pichações, por pequenos sinais que está chegando essa ameaça que ele já conhece das suas viagens ao futuro. Ele conheceu várias linhas temporais onde existe essa neocracia. Isso vai levar ele a uma série de laboratórios. Antes disso ele liberta o Cable jovem, que era prisioneiro da Orcs. Mas, como na saga dos Filhos da Câmara, ao invés de lutar contra a Orcs, que é o principal,
ele vai resolver essa outra ameaça que é a neocracia. O que é a neocracia? Novos seres sendo criados em laboratório com experimentos envolvendo mutantes. Experimentos, nessa edição, um dos cientistas é o próprio Gárgula Cinzento, que é um vilão que inclusive não figura entre os vilões mutantes, mas é bem interessante ele aparecer e ser um adversário aqui. E vários outros vilões vão aparecer trabalhando nesse projeto para criar uma nova raça. Uma nova raça que supostamente, ao tornar toda a humanidade parte dessa raça, vai nos tornar iguais, porque vai igualar humanos e mutantes, vai igualar negros e brancos, LGBTQIA+, e heterossexuais, né, e heterossexuais e cis, vai igualar todo mundo. Esse aqui é o arquiteto disso tudo. E ele está fazendo isso com base numa descoberta da Útero Negro. A descoberta que foi feita aqui em X-Men Lendas, tá? Pelos geneticistas. Eles são todos clones aqui nessa história. Tem resumo, eu vou deixar lá nas telas finais. Nenhum deles é o verdadeiro, é um exercício do Sinistro. Clonar vários geneticistas e salvar os dados das conversas deles. E no final todos eles vão morrer, inclusive o próprio Sinistro, porque não é o Sinistro verdadeiro, mas a mensagem, a conclusão que eles chegaram aqui foi transmitida. E a conclusão era essa. A saída para a guerra humano-mutante é a criação do Homo Unitus. E é isso que esse cara está tentando fazer com a ajuda da própria Útero Negro. Ele vai ser impedido pelo Cable velho, apesar do Cable jovem tentar dar uma chance a isso. Ele até finge que matou o Cable velho, tal, numa hora, deixa eu ver se eu acho essa aqui. Essa cena aqui, ele chega a fazer isso, a dar um tiro nele, mas é mentira, né? Só para ele ganhar tempo, né? Mas ele também não quer... Aqui, ó. Mas ele também não quer impedir o cara, ele quer deixar o cara tentar. O cara consegue se transformar, inclusive, no primeiro Homo Unitus. Mas o plano dele tem várias falhas. Uma delas é que isso vai ser uma coletividade. Essa transformação, essa nova raça, vai acabar com a individualidade das pessoas. E aí o Cable declina disso, né? O cara consegue se transformar, mas acaba morrendo sem poder contaminar a humanidade como ele desejava. E esse é o fim do título do Cable, inclusive com os dois Cables indo finalmente atrás da Orcs. Blood Hunt, falei pra caramba de Blood Hunt, né? Caçada sangrenta, caçada de sangue seria aí o nome mais próximo. Wolverine, a Caçada Sangrenta, na verdade não tem essa edição que eu tô olhando, por isso que eu não tô achando. Caçada Sangrenta começa a partir do número 26, a participação do Wolverine. O Wolverine percebe que está sendo caçado por vampiros, percebe que eles são treinados e que eles são todos do meio militar, pede ajuda para a Guarda Sombria, que é a amiga dele, que era caçadora de vampiros, mas se tornou vampira, e sem querer, né? E ele mandou ela para Sevalit, um plano dimensional do extramundo, parte do extramundo, onde existem vampiros, olha eles aqui, que controlaram sua sede de sangue, tá? Então essa é a tentativa dele de ajudá-la, e agora é chamá-la de volta, que ele precisa de ajuda. Quem é o inimigo por trás de tudo? Maverick, o cara que vive aparecendo e reaparecendo na revista do Wolverine. Aqui é outro roteirista, mas ele parece que resolveu surfar no que o Benjamin Pierce criou. Esse daqui é o Benjamin Pierce, Victor Avali, Tom Waltz, se não me engano. Tom Waltz. Se tiver errado, eu ponho o nome certo na tela agora. E aí ele e a Guarda Sombria vão lutar, parece o nome de uma equipe, mas como ela é a única sobrevivente, ela usa o nome da equipe inteira. Vão lutar contra o Maverick, que está tentando trazer o Wolverine pro lado dele. E ele foi transformado em vampiro pela Alyssa, uma das vampiras da descendência do Drácula, que está planejando dar errado, está esperando dar errado o plano da entidade que possui o Blade para ela acender o poder, ela que é o Wolverine do lado dela. A Guarda Sombria vai acabar no final transformando o Wolverine em vampiro para enganar o Maverick, aproveitando que ele está enfraquecido uma hora, mas eles combinam isso. E o fator de cura do Wolverine já foi mostrado em outras histórias, ele dá jeito até no vírus do vampirismo, né? Então o Wolverine fica frente a frente com a Alice. Tá parecendo que ela vai querer descartar o Maverick para ficar com o Wolverine como arma no lugar, mas a história carece ali de conclusão, né? Vai continuar no número 28. Mas eu gostei até aqui, apesar do reaproveitamento excessivo do Maverick. Seguindo aqui, então, a história que eu considero mais legal, antes ainda da Caçada Sangrenta, é a de Marvel Voices. Aquela que tá no número 26. Do número 26 aqui, ó. E aí eu vou contar ela para vocês, né? Ela é no período um pouco passado, né? Tá todo mundo festejando em Araco, no atual planeta Araco. E o Homem de Gelo pergunta pro Korvac como é ser uma pessoa LGBTQIA+, em Araco. Ele falou,
A gente lutava tanto que com quem a gente amava não era tão importante. E aí o Solen vai se indignar, o Solen vai falar, não, não era assim não. Eu fui preso por causa disso em Araco. E aí ele vai contar, né, a história que é contada é que o Solen quis ter um relacionamento com o marido de uma cavaleira, uma filha do Apocalipse, tá? Essa de fogo aqui. E insultado com a recusa do amante, ele o matou. Ele vai contar que não é isso não. Eles foram amantes mesmo, o cara aceitou. Só que depois o cara era um hipócrita, que não só fingia que não aconteceu nada, como também criticava abertamente o Solen. E o Solen, ao ser insultado várias vezes, o desafiou. E isso é normal em Araco. E ele venceu o desafio e matou o cara. Ele usou de um artifício, que é a água ferruginosa, que já foi mostrado que tira poderes mutantes. Mas o cara também estava usando uma adaga especial preparada para o Solen e ninguém achou isso ilegal. Mas, por o Solen ter se metido ali meio que com a família real e também por sofrer preconceito, por ser ali meio que um hedonista, né? Que ele não é só... Ele é tipo Pan, né? Aqui é mostrado ele com homens, com mulheres e tal. E aí ele sofreu um pouco mais com o Corvo. Corvo aqui, o incontrolável, e ele ficou preso por 100 anos. 100 anos preso. E ele conta isso. Parece que ele e o Corvo aqui vão inclusive brigar depois dessa revelação, mas eles acabam saindo juntos para se relacionarem. A Guerra do Dente Sabre. Um dos Dentes Sabres alternativos foi feito prisioneiro pela X-Force, né, depois da matança do título passado, do volume passado. Isso permitiu que o Wolverine soubesse para onde os Dentes Sabres estavam indo com sua filha Laura. Ele já perdeu outro filho na edição passada, o Daken. E ele vai fugir, então, para perseguir o Dente Sabre que está indo para Krakoa. O problema é que o Dente Sabre tem uma cabeça do Quentin Quire e um dispositivo da Orcs que permite usar a cabeça do cara, mesmo o cara estando morto. E o cara é um telepata de nível ômega, então o Wolverine, após enfrentar o Dente Sabre, ele acaba capturado pelo Dente Sabre. Por causa da telepatia do Quentin, ele volta à época que os dois eram da equipe X. E aí ele acha que está cumprindo uma missão junto com o Dente Sabre, que eles são companheiros ainda. O Quentin faz umas perguntas sobre isso, ele vê que o Dente Sabre diz que quer se vingar, mas que meio que também, na verdade... Ele sente saudade do tempo dele com o Wolverine. Só que nem tudo são flores pro Dente Sabre, né? Se ele tá ganhando com o Wolverine, também tem pessoas querendo puxar o tapete dele porque não aguentam mais o autoritarismo dele e o jeito que ele trata os outros Dentes Sabres alternativos como descartáveis. Então o que acontece? O Dente Sabre metamorfo e a mulher Dente Sabre, vamos chamar assim, estão bem enraivecidos com a morte de vários Dentes Sabre e com o fato... deles terem deixado para trás o Dente Sabre América, né? Então, o que ela vai fazer? Eles vão procurar nas várias dimensões alternativas e vão encontrar o Graydon Cred, filho do Dente Sabre e seu maior inimigo, né? Ele assumiu um novo codinome aqui. Ele é o Sangue Ruim. O cara é filho da Mística e o Dente Sabre nasceu humano, deve ser Sangue Ruim mesmo. Em Krakow, o Dente Sabre encontrou o que ele queria. O Quentin Quire está conseguindo, está aproveitando alguns momentos também para pedir ajuda para pessoas, né? Ele fala com a Esme, que está lá junto com a X-Force, a Oya, que está junto com os Exilados, que era um grupo que também quer se vingar do Dente Sabre, também recebeu um contato dele, e os Exilados foram para Krakoa. E aí, apesar do Wolverine se libertar do controle do Quentin Quire, o Dente Sabre encontrou o Nullificador, tirou os poderes do Wolverine, só que o Wolverine acabou salvo pelos Exilados, que usaram contra o Dente Sabre a semente. E aí eu vou pôr na playlist nas telas finais da playlist de Dente Sabre os Exilados, porque uma semente foi dada pelo Douglas Hansen e o Cifra para os Exilados usarem quando capturassem o Dente Sabre. O resultado é esse aqui, eu mostrei, mas não expliquei, né? Essa criatura florônica que engoliu ele inteiro ali e ele ficou preso lá. O Wolverine então foi resgatado, está sendo cuidado pelos Exilados. A Wolverine conseguiu escapar e conseguiu matar a mulher Dentes de Sabre, só que depois disso ela se viu frente a frente com o Sangue Ruim, que é o Graydon Cred, o exército de sentinelas Dente Sabre, que são os Dentes Sabres decapitados, e o Dente Sabre metamorfo, enquanto o Wolverine se recupera. E aí a gente vai ter que esperar Wolverine 28 e provavelmente as próximas edições, que eu tenho certeza que o Benjamin Percy vai dar uma canseira na gente pra gente ver o fim da Guerra do Dente Sabre. Mas eu tô gostando. Assim, tá dando umas reviravoltas interessantes, tem bastante ação, tá bem melhor do que o primeiro número que eu contei no vídeo passado pra vocês. Mas esse
foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!